Salve gurizada, vamos falar de Inter? Porque nesse vídeo eu te falo sobre Ener Valencia. Ele está cada vez mais perto de ser anunciado como o novo reforço do Inter. E nesse vídeo eu te explico o porquê. E também uma atualização sobre Cuéllar. Parece que as coisas com o Corinthians elas não andaram e o Inter pode novamente entrar na parada. Então nesse vídeo eu te trago todos os detalhes desses assuntos a partir de agora. Bora lá então, vamos falar de Inter, vamos falar sobre Ener Valencia primeiramente. Por quê? Porque o Ener Valencia está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Inter. Eu sei, a espera está sendo longa, às vezes até torturante, mas de fato as coisas elas se alinharam e o Ener está cada vez mais perto de ser anunciado. Por quê? Porque o campeonato turco se encerrou no último final de semana. O Fenerbahçe, equipe do Ener Valencia, acabou não vencendo o campeonato turco. Na última rodada acabou perdendo por 3-0 para o rival Galatasaray e ficou com a segunda colocação. Mas ainda não está encerrada lá a passagem do Ener Valencia, porque ele tem ainda a Copa da Turquia para disputar no próximo domingo. E aí sim, contra o Başakşehir, é a última partida de Ener Valencia com a camisa do Fenerbahçe. O Ener Valencia terminou a temporada, a chuteira de ouro, em oitavo lugar. Foi um dos principais jogadores da Europa nessa temporada, a gente não tem como negar isso, O Ener Valencia, por isso que a gente tem essa espera tão longa, tão demorada, tão torturante, porque é um jogador que está vivendo seu melhor momento, o auge da carreira, aí nos seus 33 anos. Fez uma excelente Copa do Mundo pelo Equador. Acho que pelas circunstâncias do Equador a gente tem que falar que foi realmente uma boa apresentação do Ener Valencia com a camisa do Equador. E lá no Fenerbahçe ele marca gol, quando ele não marca gol ele dá assistência. Então é a contratação que realmente falta nessa gestão, é um centroavante, a gente esperou tanto pelo centroavante. E aí sim, a partir dos próximos dias a gente deve ter o anúncio do Ener Valencia, deve ter primeiramente o anúncio do Ener, pela parte do Ener, anunciando a sua saída do Fenerbahçe. Aí o Ener sai de férias, vai curtir uns dias depois dessa temporada e aí sim, quando retornar, aí sim a gente deve ter o anúncio por parte do Inter, Por parte do Inter, o empresário do Ener até chegou a falar numa entrevista lá no Equador que o Ener ia falar sobre seu destino há 2 semanas atrás, mais ou menos, que o Ener ia divulgar onde ele ia jogar, porque ele estava decidindo com a família, mas foi um erro de comunicação mesmo. O Ener não vai anunciar nada. Quem vai anunciar a chegada é o Internacional. Então, um baita acerto da direção que fechou esse pré-contrato, conseguiu moldar esse contrato de uma forma muito positiva para o Inter, porque daqui a pouco, se o Ener quisesse rescindir, não quisesse cumprir com esse contrato, teria que pagar uma multa e não é o caso. O Ener Valencia, então, a gente deve ter nos próximos dias. Quando o Ener vai estrear? Bom, o Ener pode estrear tanto contra o Fluminense no dia 9 de julho, ou se não um pouquinho mais à frente, no estádio Beira-Rio, daí contra a equipe do Palmeiras no dia 17 de julho. Uma dessas datas, porque a janela reabre no dia 3 de julho, então ou no dia 9 de julho fora de casa contra o Fluminense, ou em casa no dia 17 de julho, Ener Valencia vai estrear com a camisa do Inter contra a equipe do Palmeiras. Vamos lá falar também sobre Cuéllar rapidinho aqui, porque tem uma nova atualização que vem lá de São Paulo, informação do Samir Carvalho, que também está atualizando muito o pessoal de lá com a questão do Cuéllar, Corinthians, Al Hilal e outros interessados no jogador, e também aí sim também é do interesse da torcida do Inter, é o interesse do Inter, porque o Inter também estava nesse jogador. E o que se tem? Aquilo que eu já tinha trazido para vocês na sexta-feira. Não adianta só fechar com o jogador, não adianta tu ter só um acordo com o jogador. O Inter tem um princípio de acordo com o Cuéllar desde o início dessa janela, da última janela, desde janeiro. O Inter tinha um acordo com o Cuéllar, tinha um acordo salarial com o Cuéllar, o Inter ia pagar 700 mil mensais para o Cuéllar, só que aí o Cuéllar deu a sinalização do ok, vamos tentar essa liberação do Al Hilal, não conseguiu a liberação do Al Hilal na janela do início da temporada, e aí ficou para essa segunda janela a contratação do Cuéllar. Só que o que aconteceu? O Corinthians entrou na parada, e o Corinthians entrou forte na parada. O que se tem de informação é que o Corinthians está oferecendo 1.300.000 por mês para o Cuéllar. 1.300.000. Realmente é um valor muito acima, é quase o dobro do que o Inter estava oferecendo para o Cuéllar, e aí sim fica muito difícil de disputar. Acho que o Inter até faz bem de não pagar 1.300.000 mensais para o Cuéllar, porque tudo bem, é um jogador muito bom, mas vamos parar para analisar,
O Inter está trazendo o Ener Valencia na casa de 1.200.000 por mês, um centroavante. E isso sim, aí é um valor para um jogador lá da frente, um jogador que vai te dar um retorno muito bom, um jogador que vai te dar um retorno de gols, de assistências. Mas o Cuéllar, tudo bem, ele daria uma questão que a gente falta muito, que é no meio campo, de ter um cão de guarda, mas ao mesmo tempo ter um jogador de qualidade, sim, com certeza. Só que pagar 1.300.000, aí é fora da casa, acho que o Corinthians está indo muito longe com os valores, e aí poderia se ver ali na frente arrependido de um valor tão alto para um jogador que daqui a pouco não vai conseguir recompensar em campo esses 1.300.000 mensais. Só que o que o Samir traz? Aquilo que eu tinha trazido para vocês na sexta. O Corinthians se acertou com o Cuéllar financeiramente, só que chegou no Al Hilal, tinha um princípio de acordo, um encaminhamento com o Al Hilal, porque o Al Hilal vai fazer outros investimentos essa temporada, está livre do transfer ban, então vai tentar Messi, vai tentar Busquets, vai tentar outros jogadores, está tentando até o Tite como técnico, porque está oferecendo valores muito altos. É um projeto não só do Al Hilal, mas também da Arábia, de ter a Copa do Mundo de 2030. A Arábia quer ser uma das sedes da Copa de 2030 e por isso quer fazer vários investimentos a partir de agora com jogadores de nível mundial. Então está tentando vários, exemplo Messi, e também como técnico o Tite. Só que o Al Hilal não está disposto a liberar por preço de banana também o Cuéllar. Parece que o Corinthians está oferecendo algo de 2,5 milhões, 3 milhões de dólares. O Al Hilal não quer esse valor, o Al Hilal quer mais, o Al Hilal daqui a pouco quer 3,5, 4. Num primeiro momento, lá no início da janela do início do ano, pediu 5, nenhum clube chegou perto desse valor. O Inter foi o clube que chegou até a oferecer 2 milhões de dólares, mas não levou. O Corinthians estava tentando encaminhar por 2,5, 3, e não é o que o Al Hilal quer. O Al Hilal quer de 3,5 a 4 milhões de dólares. Então, houve um empecilho, e aí o Inter pode novamente entrar na parada pelo Cuéllar. Aí também eu quero a opinião de vocês, né? Vale a pena fazer um investimento pro Cuéllar? Vale a pena daqui a pouco pagar 3,5 milhões, 4 milhões de dólares pelo Cuéllar e um valor muito alto no seu salário? Porque se o Corinthians ofereceu 1.300.000 por mês, acho que aquela oferta do Inter de 700.000 mensais, ela cai por terra. Acho que daí o Inter vai ter que oferecer um pouco mais para o Cuéllar para conseguir fechar com o jogador e também agora fechar com o Al Hilal. Então, nada definido sobre o futuro do Cuéllar. Estava encaminhado, mas já não está mais. O futebol é aquela coisa, né? O futebol é dinâmico e aí a gente está vendo novamente algo que estava se encaminhando, acontecendo, o Inter perdendo o Cuéllar para a equipe do Corinthians, mas a gente pode ter uma reviravolta nesse assunto, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, te atualizando aí sobre Ener Valencia, sobre Cuéllar. São dois assuntos que viraram uma novela, eu sei disso, mas eu tenho que vir aqui e informar vocês, atualizar vocês das duas negociações. Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo para mais colorados e também não te esquece de te inscrever aqui no canal da Rádio Inferno para te estar sempre atualizado sobre o Inter, porque aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!